Olá e bem-vindo ao Pipoca Crítica Podcast. Eu sou o Pedro, o seu apresentador, e no episódio de hoje eu vou responder uma pergunta muito importante. O que Taylor Swift, foguetes e o mês de outubro têm em comum? Então fica ligado aí que durante o podcast eu vou responder. Combinado? A gente está começando essa série sobre a corrida espacial, né? Filmes e séries que se passam durante esse período ali de 1960, 1980 talvez. E nós vamos começar com o filme de 1999, O Céu de Outubro. Esse filme é baseado em uma história real. O filme nos leva de volta aos primeiros dias da corrida espacial e mostra como grandes sonhos podem surgir nas menores cidades. Então vamos começar logo esse podcast, descobrir esse contexto histórico desse filme, algumas curiosidades sobre a produção também, e responder essa pergunta importante que eu fiz aí no início, combinado? Bom, então vamos conversar sobre o cenário, né, o momento histórico, né, o contexto em que essa história se passa, né? Desde os tempos antigos, a humanidade observa o céu, tentando entender os fenômenos astronômicos. O sonho de sair da Terra sempre esteve presente. No século XIX, autores como Júlio Verne e H.G. Wells imaginaram o espaço sideral e aventuras interplanetárias. Em 1902, o cineasta francês Georges Méliès lançou Viagem à Lua, inspirado nos livros Da Terra à Lua e Ao Redor da Lua, de Júlio Verne. No início do século XX, a ideia de foguetes e voos espaciais começou a sair da ficção e entrar no campo da ciência. Pesquisadores da América do Norte, da União Soviética e da Alemanha estavam desenvolvendo as bases da engenharia aeroespacial. A Segunda Guerra Mundial colocou os foguetes sob os holofotes militares. Em 1932, Wernher von Braun se tornou o principal engenheiro do programa de foguetes da Alemanha nazista. Em 1944, o míssil balístico V2 começou a ser usado como arma contra a Europa. Com o fim da guerra, Von Braun e vários dos seus colegas se renderam aos Estados Unidos, e eles passaram a integrar a equipe de engenharia aeroespacial americana, tendo papel essencial no desenvolvimento dos primeiros lançadores espaciais do país. Aliás, eu queria que existisse um filme recente sobre Von Braun. Ele é uma figura muito controversa, ligada ao regime nazista, mas também peça-chave no programa espacial dos Estados Unidos, né? O único filme que eu pesquisei aqui chama I Aim at the Stars, né? Eu miro nas estrelas, né? Que é um filme de 1960, mas ele é interessante, mas não é o foco de hoje. E do lado soviético, Stalin também enviou uma equipes para estudar esses foguetes, os V2 na Alemanha, após a guerra, né? E um dos integrantes desse time era o Sergei Korolev, que mais tarde seria o líder do programa espacial soviético. Agora a gente dá um salto, né, de 1944 aí, 45, nesse final da Segunda Guerra Mundial, e nós vamos para 1957. Né, a Guerra Fria já estava aí faz 10 anos, mais ou menos. Os Estados Unidos e a União Soviética competiam em várias áreas, e ambos estavam desenvolvendo mísseis com ogivas nucleares, isso dando formas de espionagem por satélite, né? E o lançamento de satélites de reconhecimento, né, esses satélites que tiram fotos, né, do espaço sobre as bases inimigas, por exemplo, se tornava uma prioridade. E é nesse mundo que se passa a história de O Céu de Outubro. Então, eu vou deixar aí pra vocês assistirem o filme. Eu não vou falar necessariamente do roteiro desse filme, né? Passar por cada momento do filme. Mas é um filme que tá aí, dá pra alugar no streaming. Até recentemente estava disponível na Disney Plus, mas saiu. Essas questões de catálogo, né? De serviço de streaming que vai e volta. Mas eu tenho certeza que você consegue achar esse filme aí
de alguma forma. Prometo também que eu não vou dar muitos spoilers, né? Mas eu acho que a ideia aqui... existe duas ideias aqui com esse podcast. Ou é despertar a sua vontade de assistir o filme, ou é fazer você assistir o filme e aí funcionar como um acompanhamento, né? Pra esse filme, trazer algumas curiosidades e anedotas aí, ajudar a contextualizar. O Céu de Outubro, ele é dirigido por Joe Johnston, que é o mesmo diretor de Capitão América, o Primeiro Vingador, lá de 2011. Né? Ele também dirigiu Jurassic Park 3, né? Jumanji, Querida e Eu Encolhi as Crianças também são filmes que ele dirigiu. Ele também dirigiu alguns episódios da série As Aventuras do Jovem Indiana Jones, né? Que é um seriado que eu gosto muito, acho assim fantástico, mas que ninguém assistiu. Bom, esse filme, O Céu de Outubro, é baseado num livro de memórias chamado Rocket Boys, de um autor chamado Homer H. Hickman Jr., que é o personagem principal do filme. E quem que interpreta Homer no filme? Se você não viu, ou se você viu o filme, você sabe que é o jovem Jake Gyllenhaal, sim, com 17 anos aí no início de carreira, né? Muito antes de virar namorado e ex-namorado da Taylor Swift. Tá aí uma conexão aí, talvez seja a única conexão, né? Com a Taylor Swift e foguetes e o mês de outubro. Na verdade, a minha irmã me comentou que a Taylor Swift costuma lançar muitos álbuns e músicas, né, no mês de outubro. Então tá aí mais uma conexão, tá bom? Se você não pegou, sinto muito. Ou se foi muito ruim, manda lá no e-mail e fala: péssimo esse aí, seu gancho para fazer a gente escutar esse podcast. Bom, o elenco também conta com Chris Cooper como pai do Homer, a Natalie Carnaday como a mãe dele e maravilhosa Laura Dern como a professora... Como é que é o nome dessa mulher, gente? Freda, né? Que é uma grande inspiração para os seus alunos, né? Tá aí uma questão, né, de como importante é esse ensino básico, né, ensino fundamental e ensino médio para inspirar jovens, seja para as artes, seja para a ciência também, né? Como que um professor, uma pessoa pode impactar muito? Eu penso muito assim. Eu tive professores que impactaram muito, né, quem eu sou hoje e as minhas escolhas profissionais também, como eu encaro o mundo. Então, dou muita importância para isso, e esse filme também mostra isso. E qual é a história, né? Fazer um breve resumo aqui, né? Então, inspirado pelo lançamento do satélite Sputnik, o primeiro objeto feito pelo ser humano a orbitar a Terra, Homer e seus amigos decidem construir o seu próprio foguete, né? Os seus próprios foguetes. E esse grupo de adolescentes acaba agitando, né, essa pequena cidade que chama Coalwood, na West Virginia. E o Homer, né, ele entra de cabeça nesse hobby, né, que é lançar foguetes e fazer foguetes voarem, né. Só que esse sonho dele de trabalhar, de mexer com isso, acaba enfrentando desafios. Primeiro, desabamentos nas minas, né, porque Coalwood é uma cidade mineira, né, onde tem uma grande mina. Não lembra, mas é como se fosse Nova Lima, ali do lado de Belo Horizonte, né, que tem uma mineradora grande ali do lado, né. Mas vamos lá. Então tem acidentes nessas minas, tensões entre os sindicatos dos funcionários e a empresa, né? E uma economia em crise ali, problemas ali financeiros na região ali, né? Esse contexto, né? Essa realidade ali tá querendo acabar com esses sonhos dele, né? Não permitem que ele possa vivenciar esses sonhos dele, né? E isso é representado bastante, a gente consegue ver bastante na forma do pai dele. O pai dele insiste com que ele vá trabalhar nas minas, né, como todo mundo. Então é como se a vida dele já tivesse terminado. Você vai crescer, vai trabalhar nas minas, vai ter sua família. E essa é a perspectiva que você tem, né? E aí eles não podem pensar, né, nas estrelas, né, como o Wernher von Braun, né? E é isso que esse filme mostra, né? O Céu de Outubro mostra que superar as circunstâncias da vida pode ser tão difícil quanto lançar um foguete. Uma metáfora excelente, né? É um filme sobre coming of age, né? Sobre amadurecimento, essa saída, né? A transformação de um adolescente em um jovem adulto, que é ambientado no final dos anos 50. E muita gente que assistiu esse filme, eu me identifiquei com esse filme quando eu vi ele pela primeira vez. Eu devo ter visto esse filme aí quando eu tinha uns... Vou chutar aí uns 16 anos...
não lembro, e não foi em 1990, tá, gente? 99, não foi depois. Vou entregar a minha idade aqui, só que não. Mas eu assisti esse filme e eu fiquei bem impactado, assim, com essa questão de sonhos mesmo, e de quão é difícil perseguir, quão difícil pode ser, né, correr atrás dos seus sonhos. Mas esse filme inspira, né? Essa história do Homer, ela inspira isso, né? A gente querer a perseguir os nossos sonhos e a mudar de vida mesmo. Tem uma crítica, quando eu tava fazendo a pesquisa, eu li uma crítica sobre esse filme que saiu no New York Times, né? E a autora dessa crítica é Janet Maslin. E ela fala o seguinte, que essa história parece ser boa demais pra ser verdade. E, de certa forma, ela é mesmo. O filme omite algumas coisas que estão no livro, né? Todos os jovens ali, o grupo de amigos do Homer, né? Eles vão pra faculdade e têm carreiras relativamente de sucesso, né? E o Homer, inclusive, foi trabalhar na NASA. Mas o que o filme omite é que entre eles terem esse sonho ali no ensino médio ali e fazer essas feiras de ciência, né, com os foguetes e de fato desenvolverem sua carreira, existe uma guerra no meio. A grande maioria desses jovens acabaram servindo aí na guerra do Vietnã. Um marco, assim, para a juventude dos anos 60 dos Estados Unidos, né? E vários outros filmes e livros que abordam a corrida espacial e esse período dos anos 60, 50 até 70 ali, eles mostram como que a guerra do Vietnã ela foi muito complexa para a sociedade americana, impactando aí vários movimentos contra a guerra, o movimento hippie, especificamente no ano de 1968 e 69, como a gente vai ver mais para frente, quando a gente estiver falando sobre a missão da Apollo 8 e a Apollo 11 depois. Mas enfim, o filme não trata sobre isso, não aborda esse capítulo da vida desses jovens, mas isso é contado no livro. Pelo que eu entendi, o livro também não trata sobre isso, mas o livro tem uma sequência. E que aí nesse livro sequência, o autor, né, o Homer, ele aborda essa questão de ter servido, né, ao exército. É um livro que saiu em 2021 que chama Don't Blow Yourself Up: The Further Adventures and Travails of the Rocket Boys of October Sky. Em português, mais ou menos, Não Se Exploda: as mais aventuras e travessuras dos jovens. Não dá nem pra traduzir. Alguém me ajuda aí, me manda um e-mail depois, me fala aí. Das jovens estrelas ou dos jovens bagunceiros aí de outubro, do céu de outubro, né? De vez em quando eu me perco aqui nas traduções, gente, me perdoem. E aí eu vi uma entrevista do Homer Hickman, que ele falou que o filme também pegou leve com a situação que a cidade de Colwood tava. Que essa cidade tava realmente bem decadente, tava acabando, né? E que existia, sim, uma preocupação muito real da família dele, do pai dele, da mãe dele, com o que ia acontecer com a cidade, né? Ainda que esse filme não tenha tratado essa temática mais complexa, e é muito interessante porque essa relação de cidades com as empresas que se instalam ali, com a indústria, vão aparecer em outros filmes também. Tô lembrando aqui Super 8, por exemplo, o filme do J.J. Abrams de 2008, ele foi rodado, foi gravado numa cidade, né? Uma cidade que tem, acho que é uma siderúrgica. Essa cidade onde eles gravaram o filme é uma cidade quase que fantasma, porque a siderúrgica fechou, né? Algumas questões assim, não no filme necessariamente, mas nos dias atuais. Esse filme até merece um episódio só dele aí pra frente, não tá necessariamente ligado aí com fatos verídicos e etc, mas é um filme que eu gosto muito e que a gente pode com certeza tratar depois. Mas voltando ao filme, ainda que ele não tenha tratado especificamente da situação da cidade e da guerra, né? Ele é um filme que eu escolhi pra abrir essa série, porque ele é nostálgico, ele é um filme sincero, né? Falando sobre sonhos, família, realidade e aspirações. E eu acho que todo mundo já sonhou em sei lá, ir pro espaço sideral. A nossa imaginação é bem fértil, né? Toda criança já sonhou isso, né? Já sonhou que queria ser um astronauta, ou talvez isso seja só eu, enfim. Mas faz todo sentido a gente começar por esse filme, porque ele mostra o cotidiano da sociedade americana quando o Sputnik passou ali, né? Na hora que essa corrida espacial de fato começa. E fala também sobre dedicação, estudo, resiliência, persistência e sobre a força dos sonhos. E isso tem tudo a ver
com a corrida espacial, né? Com esse desejo de alcançar as estrelas e de superar, no caso da corrida espacial, superar o inimigo, né? De superar ele de alguma forma. Bom, então, quando a União Soviética lançou o Sputnik em 1957, aquilo ali é mais do que um marco tecnológico. Ele é uma declaração política em plena Guerra Fria, né? O lançamento desse foguete, ele gera uma reação imediata dos Estados Unidos, que acaba criando a NASA em 1958. Antes disso, todas as operações relacionadas ao espaço e pesquisas eram coordenadas pela Força Aérea, se eu não me engano, chamava NAS, enfim. E aí essa organização civil governamental é criada, a NASA. Em O Céu de Outubro, a gente vê como esse grande evento global repercutiu até nas pequenas cidades americanas. E essa história do Homer Hickam é um microcosmo de como a corrida espacial impactou não só os cientistas e engenheiros, mas também ela inspirou uma geração inteira. Bom, e é um filme muito legal, eu gostei demais, eu gosto bastante. Como eu falei, eu acho que eu vi esse filme quando eu tinha uns 15 anos. Eu consigo até lembrar quando eu vi. Eu tava com meu pai, minha mãe e minha irmã. A gente viajou pra uma cidade no interior de São Paulo. E a gente tava num hotel. E eu lembro de eu ir na sala. Na sala não, tipo no hall do hotel ali, tinha uma TV e tava passando esse filme lá. Foi também quando eu assisti Austin Powers. Eu não lembro qual dos 3 Austin Powers que eu assisti nessa viagem. Não sei por que eu lembro disso, gente. Bom, e eu vou trazer algumas curiosidades aqui, né? O título do filme em inglês, O Céu de Outubro, é October Sky. É uma tradução quase que literal. Só que October Sky é um anagrama do título do livro, que é Rocket Boys. Então, se você reorganizar as letras aí de Rocket Boys, você forma October Sky. Uma curiosidade aí que eu achei legal. E no filme tem um trecho que eles lançam um foguete. E esse foguete sai meio de curso e ele vai parar dentro do escritório do pai do Homer, né? E também eles acabam explodindo a cerca da casa. E isso realmente aconteceu na vida real, né? Imagina. E no filme, o Homer vai para uma feira, essas feiras de ciência, e ele ganha um autógrafo do Wernher von Braun, né? Ele tinha um livro e ele leva esse livro e ele acaba ganhando o autógrafo do von Braun no filme. Bom, aí é um momento, né, que separa aí um filme da realidade, né? O que eu pesquisei e o que eu consegui entender aqui na internet é que o von Braun estava realmente nessa feira que o Homer acaba indo, só que eles se desencontraram. Ele nunca assinou o livro do Homer e viu... Talvez ele tenha visto o projeto dos meninos lá, mas eles nunca acabaram se encontrando pessoalmente um com o outro. É uma pena, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse mergulho, né, em O Céu de Outubro, desse bate-papo que a gente teve aqui. E se você ainda não viu o filme, eu recomendo bastante. E se você já assistiu, manda lá no e-mail pipocacritica@gmail.com, comentando aí o que você achou, né? Se tiver gente comentando o suficiente, eu posso criar no futuro aí uma sessão aqui no podcast em que eu leio os e-mails e comento um pouco. Muito obrigado por ter escutado, por estar comigo até aqui. Eu vou também, na descrição, também vou colocar alguns links de artigos, né, e sites que eu usei como base para a gravação desse episódio. E no próximo episódio, a gente vai continuar conversando sobre a corrida espacial, só que agora a gente vai lá, um dos momentos mais importantes da corrida espacial, que é o primeiro homem a ir ao espaço, que é Gagarin. E é um filme russo muito legal, e vocês vão ver eu tentando falar os nomes em russo, e talvez vocês se divirtam com isso. Mas é isso aí, pessoal. Fica ligado aí. E não esquece de seguir esse podcast nos seus agregadores de podcast, seja Spotify, Apple Podcast, Amazon. Segue aí que você vai receber a notificação quando o próximo episódio for ao ar. Tá bom? Um abraço e até a próxima.